e a gente vai conversar bastante sobre toda essa causa tão importante para a sociedade, para todos em geral. E é um prazer imenso que você tenha aceitado o nosso convite para conversar um pouco conosco, né, desse tema tão difícil, né, na sociedade, em qualquer tempo. Eu acho que eu já fiz um comentário, acho que nós já caminhamos muito, mas ainda tem um longo caminho a ser percorrido, né, na questão social mesmo, na parte de discriminação. Então, eu dou as boas-vindas a você com um grande... Não, eu que agradeço aí pelo convite da Vívia, enfim, uma conspiração do bem, poder encontrar você também, Silvana, aqui. Pois é. Esse papo virtual agora à noite. E já pedindo desculpas aí por toda a dificuldade que é única e exclusivamente de responsabilidade minha, né? Não. E eu só pude entrar aqui graças ao telefone da André, porque senão eu estava fora. Tudo é cooperação, né? Nem fale. Não, mas eu fico, tudo, né? Tem que mas ser. Eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês. Enfim, a causa da deficiência virou para mim uma causa de vida, né? Então, são mais de 20 anos aí envolvido com isso. Eu diria que é a grande cachaça, né? Que a gente, quando toma uma vez, a gente literalmente não consegue abandonar, né? E esses últimos mais de 20 anos, de fato, é uma jornada que foi feita de muita história para contar. E eu estou aqui à disposição de vocês para poder contribuir da maneira como acharem mais adequado. É verdade, mas quando a gente se apaixona pela causa, né, Fábio, então é muito difícil a gente deixar de olhar para essa questão social mesmo, para essa inclusão, que é alguma coisa que todo mundo precisa olhar cada vez mais, para tornar todos cidadãos e poder acolher a todos. Então, queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória brilhante, né, por todos esses anos, nessa causa da deficiência, que eu acho que você é uma pessoa que tem aí uma experiência incrível nisso e acredita, né, isso que eu acho que é muito bom, muito bom. Quando brilha o olho nessas questões... Sem dúvida. Tudo isso. É verdade. Então, assim, como foi você começar a se interessar por esse assunto? Qual foi a sua trajetória toda dentro dessa questão? Bom, primeiro eu vou pegar um gancho numa coisa que você falou agora há pouquinho, né? Da própria relevância, né? E de uma peculiaridade muito especial que a pessoa com deficiência mental, em particular, tem, não é? Se comparada às outras minorias, né? Que é não ter voz, né? Então, não ter voz, isso torna o desafio da causa ainda maior, não é? Então, quando eu lembro isso em algumas passagens aí dentro da PAI, em diversas situações de articulação com o poder público mesmo, não é? Quando a gente olhava a representatividade dos conselhos, né? Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho Estadual dos Direitos com a Pessoa com Deficiência, você via lá praticamente todas as deficiências de alguma forma, principalmente a deficiência física, né? Muito bem representada, muito bem articulada, mas a deficiência mental muito pouco representada, né? Subrepresentada. Então isso, sem dúvida alguma, coloca um ingrediente a mais no desafio, embora hoje a situação seja muito diferente do que já foi no passado, né? Mas inquestionavelmente esse é um ponto de atenção que tem que sempre estar no radar, né? Mas a minha ligação com a PAI é uma história muito, muito curiosa, né? Eu ingressei no Ministério Público vou fazer 24 anos de carreira agora, né? E eu estava voltando do interior, tive a minha vida inicial, início de carreira no interior, estava voltando para São Paulo, para Grande São Paulo,
isso em 1999, e aí um grande amigo meu era o então presidente voluntário da APAE de São Paulo, que era o Sérgio, que é o Sérgio Luiz Mendonça Alves, né? E assim que eu cheguei, enfim, ele um dia me ligou e falou: Fábio, você não quer vir fazer aqui um trabalho de atendimento voluntário para as famílias, né? Porque elas, enfim, já tem o desafio de procurar o que é de melhor para os seus filhos, né? Se deparam com todos os obstáculos possíveis e imagináveis, não é? Lidam com o preconceito, e a gente está tentando aqui na APAE oxigenar um pouco melhor isso, né? E aí foi nessa que eu entrei na APAE, e isso foi em logo no começo, meados de 1999, e assim eu acabei me engajando num conjunto de iniciativas que eram todas elas voltadas ao fomento da cidadania mesmo, né? Isso se transformou depois na criação de um departamento que foi tendo diversas caras lá dentro, né? Desde um departamento, desde uma unidade de defesa de direitos e garantias, até o que se transformou hoje aí num núcleo de políticas públicas, né? Que vai reforçando a vocação da APAE em ser um agente transformador, de aproximação do setor público, do setor privado, enfim. E aí, na minha vida, eu acho que eu tive o privilégio de conviver com um casal que, para mim, é fonte de inspiração cada vez que eu me lembro deles, né? Que é a Dona Jo e o Dr. Clemente. Até eu me emociono quando eu falo dos dois, né? Porque, inquestionavelmente, são duas pessoas que vieram ao mundo para transformar, né? Então, foi uma convivência diária, né? Porque eles se envolveram e se engajaram na causa por conta do filho, não é? Que era o Zequinha, não é? Eu não tenho vínculo de parentesco, né? Eu me insiro dentro da categoria dos amigos, né? Não dos pais, né? Não dos parentes, mas isso exige da gente um exercício de alteridade muito grande, né? Que é se colocar no lugar do outro. E ali eu vi, não tenho dúvida, tive a felicidade, a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas com as quais eu convivo até hoje. E nisso, pouco tempo depois, eu já estava participando ativamente dos órgãos de direção da APAE, até assumir a presidência voluntária da APAE, nunca mais abandonei, enfim. Até hoje, não ligado diretamente, não intensamente como eu gostaria, né, mas muito ligado indiretamente com as pessoas e com as questões que eventualmente surgem ali, pontualmente procurando ajudar em todo esse processo, né? Então, se a gente tentar procurar encontrar uma explicação lógica para isso, Silvana, acho que não tem, né? Tem o porquê disso. Não dá para dizer porquê. Não é uma escolha racional, né? Ela é uma escolha que ela tem muita ligação com o coração, né? E aí eu acho que isso, a gente às vezes, quando se insere dentro desse tipo de trabalho, né? Ou de atuação, ou de envolvimento, né? Ou de engajamento, né? Talvez essa expressão mais correta, não é? Você acaba se deparando com uma certeza, né? De que aquilo ali te ensina muito mais, te dá muito mais do que o que você efetivamente dá, né? Então, cada dia que eu passava o cartão de voluntário lá na roleta, né? Para entrar lá na APAE, cada dia que eu saía, no final da manhã, eu saía, não tenho a menor dúvida que eu saía completamente diferente, né? E aí foi um processo de muita transformação, né? Porque a gente viveu a APAE de São Paulo pela própria liderança que sempre teve dentro do movimento, né? Liderança que tanto a Dona Jo quanto o Dr. Clemente tiveram, né? Desde dos primeiros passos, das primeiras pedras, não é? Isso se projetou até a difusão do próprio movimento no país inteiro, no estado inteiro.
sempre teve uma posição de liderança nesse quebrar de barreiras. Aqui eu vou mencionar algumas delas que eu acho que são emblemáticas, né? A primeira delas, sem dúvida alguma, é a concepção do teste do pezinho. A concepção do teste do pezinho ela foi feita dentro da PAI de São Paulo, não é? Por alguns professores da Escola Paulista, que até pelo fato de que o Dr. Clemente era professor titular da Escola Paulista, então, alguns professores dali tiveram um papel importantíssimo em algo que se transformou em lei, né? E, portanto, é obrigatório, né? No nascimento. Um outro destaque é a inclusão no mercado de trabalho. Né? A inclusão no mercado de trabalho, a PAI de São Paulo foi pioneira, não é? No início dos anos 90, em reconhecer ou fazer com que as empresas reconhecessem valor, né, na presença do deficiente mental dentro da empresa, não por um sentimento de piedade, né, mas pela absoluta transformação que alguém especial gera dentro de um lugar que às vezes as pessoas reclamam demais. Você tem até eu lembro de um testemunho de um vice-presidente de recursos humanos, né, que dizia o seguinte: olha, a presença deles aqui diminui até um pouco o risco de greve, né, porque eles veem as pessoas especiais quando na realidade todo mundo deveria ser especial, né, reclamando pouco, indo e voltando a trabalhar feliz, né, os depoimentos dos pais na mesma linha, né, enfim. Então a PAI teve uma importância, um papel muito importante em tirar a lei de cotas do papel, né, aqui em São Paulo, e isso se proliferou para o país inteiro, se transformou numa grande unidade de negócio da PAI daqui de São Paulo, para prestar consultoria para empresas do país inteiro, não é? E isso, de fato, tem um aspecto revolucionário, né? Não só na vida das empresas, mas principalmente na vida daqueles que estão sendo incluídos no mercado de trabalho. E uma terceira quebra de barreira, né? E essa eu vivi muito na pele, né? Porque eu virei vidraça, literalmente, por 2 anos, que foi uma decisão que a gente tomou em 2006, aqui em São Paulo, de acabar com a escola especial, né? Eu lembro que quando nós tomamos essa decisão de acabar com a escola especial aqui em São Paulo, a gente foi muito criticado, né? Isso ia na contramão do que o movimento queria na ocasião, não é? E nós havíamos, claro, com muita consistência, né, essas opções e essas decisões elas foram tomadas com muita maturidade, com muita serenidade, com muito fundamento, não é? Procurando nos espelhar naquilo que existia de melhor no mundo, não é? E mais do que isso, não é? Ouvindo especialistas da área de educação que pudessem nos dar a segurança em relação àquele movimento, ou seja, era um risco totalmente calculado, não é? E isso a gente sabe que teve uma repercussão muito difícil no primeiro momento, não é? A gente foi profundamente questionado a respeito dessa decisão, mas acho que o tempo mostrou que nós estávamos corretos, não é? Que o direito à educação ele não se exaure na alfabetização somente, não é? O frequentar a escola ele é tão importante quanto ao próprio processo de acúmulo de conhecimento. Talvez a evidência mais nítida disso seja o que a gente está passando esse ano, não é? É a falta que a escola faz para as crianças, não é? Para os adolescentes. Hoje todo mundo acompanhando a aula online, não é? Mas a falta que a sociabilidade faz na vida de qualquer um de nós e inerente na vida das crianças e dos adolescentes, não é? Então, eu vejo que isso aqui, só para a gente começar esse bate-papo inicial, né, de barreiras ou de bandeiras, né, que foram levantadas pela PAI de São Paulo, que tiveram aí uma repercussão extremamente relevante. E para fechar, né, para que isso aqui não se transforme num monólogo, né? Só eu fico falando, eu me empolgo, né? O assunto faz com que eu me empolgue bastante, mas eu queria só fechar
que foi, por fim, a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, né? Liderada aí pela senadora Mara Gabrilli, ainda na época deputada, né? Mas a PAI de São Paulo teve um papel muito importante lá atrás, não é? Quando a gente, no início dos anos 2000, nós engajamos um conjunto de juristas aqui do Estado de São Paulo, com o propósito de desenterrar uma proposta de estatuto que havia no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, com o único propósito de jogar a luz, não é, naquela questão, e que uma hora ou outra a gente sabia que isso ia deslanchar, e na época a deputada federal Mara Gabrilli teve um papel determinante, uma liderança fundamental nesse processo, e fez com que tudo isso tivesse aí um desfecho altamente positivo. Então é uma jornada é uma jornada super ascendente, né? Quando a gente pega os últimos 30 anos daquilo que está na Constituição Federal, daquilo que se transformou, embora muito aquém daquilo que a gente acredite que deva ser o adequado e o ideal, mas quando a gente olha para trás, a gente vê quanta coisa aconteceu, quantas conquistas, e até a ponto da PAI de São Paulo chegar à conclusão de que era o momento de fazer uma mudança, né, inclusive de nome, por entender que pode contribuir com o movimento e com a causa para além dos limites territoriais do Brasil, né, para fora do país, né? Então eu acho que a PAI tem isso no seu DNA presente há mais de 60 anos quando foi criada. É verdade. Eu acho que trabalhar com inclusão, né, com os direitos das pessoas deficientes, primeiro a gente tem que amar as pessoas, né? Eu acho que isso é extremamente importante, você gostar das pessoas, eu acho que é uma questão. E a outra é a gente olhar sem o assistencialismo, que eu acho que isso foi um caminho bastante interessante também, sem esse assistencialismo, para poder realmente acreditar que todos são capazes. Então, isso eu acho um caminho mais do que importante. Eu acho que foi uma grande evolução, a gente sair desse assistencialismo e realmente começar a dar voz e acreditar neles, né? Quais são as leis que regulam mais esse tema, né? Da inclusão do deficiente, dos direitos do deficiente, e assim, e o acesso que eles têm a essas informações, porque muitas vezes a gente vê famílias perdidas, né, nas questões de informações do que pode fazer para o seu filho realmente ter o direito a tudo que ele pode ter garantido pela Constituição. Então, isso é difícil também, né? A gente vê muito isso. Felizmente, a gente não vive um problema de carência de direitos, né? O nosso problema é de efetivação de direitos, né? De cumprimento e de efetivação deles. E esse processo é sempre um processo inacabado, não é? O ponto de partida dessa história é a Constituição brasileira, não é? O direito de ser igual, de ser tratado de maneira igual, na exata medida da sua desigualdade, né? Em tempos de novo normal, correto ou não? Nós estamos em tempos de novo normal. Então, talvez esse seja o melhor exemplo do que é ter que virar a chave, né? Porque o ter que virar a chave, que é virar a chave do preconceito, o virar a chave da subestimação, né, das pessoas, da capacidade das pessoas, é o grande ponto de partida dessa história. É evidente que a Lei Brasileira de Inclusão é importante, o novo Código Civil, e aí o Estatuto, uma série de outros documentos, o Estatuto da Criança e Adolescente, enfim, um conjunto de leis que vão, de alguma forma, procurando, pelo menos do ponto de vista regulatório, dar uma conotação de realidade e de caminho para a efetivação desses direitos. Mas eu acho que é o tipo de coisa que a gente não tem que ficar preocupando com grandes soluções mirabolantes, né? O grande desafio é a gente exercer e praticar e buscar isonomia de fato, não é?
eu sempre gosto de reproduzir algo que também tem que estar dentro do radar, não é? Sempre, por vezes, isso é citado de forma retórica, mas tem um valor para além do sentido simbólico, não é? Que são os compromissos internacionais que o Brasil aderiu e adere, né? O país é um país ativo na agenda internacional de direitos humanos, não é? E ser um país ativo significa não só assumir as responsabilidades, mas definitivamente ser cobrado nos foros internacionais em relação à forma como se porta, não é? Em relação à efetivação desses direitos. Você mencionou uma palavra agora, né, que é o fim do assistencialismo. O fim do assistencialismo significa exatamente você pregar a autonomia dele, né? Porque é a velha história do dar o peixe ou ensinar a pescar, não é? E o desafio nosso é reconhecer neles as suas potencialidades e dar as oportunidades para que eles possam explorar essas potencialidades e, com isso, consolidar autonomia e independência, né? Eu vejo, sim, Silvana, sendo muito franco, a gente, às vezes, joga muita expectativa em relação ao impacto que a legislação ela vai ter, né? Ou, às vezes, a gente joga muita expectativa em relação ao organograma ou à divisão de competências e atribuições dentro de uma empresa, não é? Eu cada vez mais me convenço, não é, que o grande fator de transformação dessa história é a liderança positiva sustentada numa mentalidade, numa virada de mentalidade que consiga ter a capacidade de exercício do alter, né? De se colocar no lugar do outro o tempo inteiro, não é? Então, quando a gente discute isso no contexto, na dimensão das pessoas com deficiência, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que estar o tempo inteiro cobrando as pessoas para que elas se coloquem exatamente nesse contexto, nessa dimensão, e as coisas elas evoluam dentro desse movimento, não é? Porque senão a gente acaba criando zonas de conforto, não é? Ou pelo menos o dizer ou não tenho dúvida que o dizer ou não, o falar ou não, é a solução muito mais cômoda, né? O ser pessimista é muito mais simples do que você ser otimista e positivo, não é? Porque o ser otimista e positivo te exige abrir a cabeça, te exige exercer humildade o tempo inteiro e reconhecer que a própria dinâmica com que as coisas se transformam, não é? Elas te exigem um grau de oxigenação, não é? Para mostrar que aquilo que você fazia lá atrás, hoje é diferente, as coisas são completamente diferentes. Existem alguns gatilhos que eu vejo hoje que auxiliam e potencializam muito esse reconhecer a voz, né? Inquestionavelmente, as novas tecnologias e os novos meios de comunicação, não é? Eles mudaram, transformaram profundamente, não é? A capacidade de percepção das coisas, inclusive do ponto de vista da noção de Estado de Direito, eu diria, não é? É interessante dividir aqui com vocês algumas percepções, né? Nesse período de pandemia, as audiências, as sessões, as reuniões, elas têm sido realizadas todas virtualmente, não é? E, com detalhe, todas elas são gravadas, não é? Isso, primeiro, além de ter aumentado a pontualidade e a objetividade das reuniões, tem um outro aspecto extremamente importante, porque as pessoas passaram a ver o risco do constrangimento caso não saibam se portar de forma adequada ou caso não escolham bem as palavras que vão dizer, não é? Porque depois que sair fica gravado, fica registrado, e isso traz consequências. Isso me faz lembrar um livro que eu acabei de terminar de ler, não é? Que se chama Future Politics. O autor do livro é o James Suskind, né? Um livro bárbaro, né? Future Politics. Embora o nome Future Politics sugira
uma discussão, né, sob o olhar da ciência política, não é? Não tem nada a ver de ciência política. Ele é uma obra que faz uma profunda incursão no comportamento humano e na transformação do comportamento humano. O que a tecnologia está fazendo com as nossas escolhas, o que a tecnologia está fazendo, inclusive do ponto de vista da observância da lei. É curioso isso, é muito curioso o quanto que isso está modulando comportamentos, não é? Eu acho que a gente passou por fases, né? Aquela fase da euforia total do que a tecnologia nos propiciou, né? Aquele grau de autoexposição exagerada que também, de certa forma, foi se modificando e foi se transformando, mas inquestionavelmente, à medida que isso se incorporou ao nosso cotidiano, não é? Isso transformou a capacidade que a gente teve e tem, na realidade, de percepção das coisas. E eu vejo que isso não vai ser diferente, não é diferente em relação aos direitos da pessoa com deficiência, não é? Então, hoje, as diferentes situações, os diferentes contextos, nos diferentes fóruns, né, as pessoas são obrigadas a se posicionar, não é? O politicamente correto, ele, de certa forma, cada vez mais, ele se qualifica como algo hipócrita, não é? Então, o ter lado e o se posicionar, e mais do que isso, né, o ser coerente com as suas escolhas, não é? Eu acho que tão importante quanto você saber fazer as escolhas é você ser coerente com tudo isso. E no que se refere à prestação do serviço e à efetivação dos direitos em relação a qualquer pessoa, incluídas as pessoas com deficiência, isso se torna cada vez mais imperativo, né? Claro. Não só as palavras, né, mas a atitude, que eu acho que é extremamente importante, e as pessoas precisam realmente ser conscientes nisso, né, que precisa fazer. E o que você falou, eu acho uma coisa assim, extremamente importante. Não é esperar vir das leis, né, é você praticar mesmo essa alteridade para você poder trabalhar com as pessoas com deficiência. Eu acho que muito mais do que qualquer lei. Embora isso proteja, claro, mas essa questão é muito interessante. Eu acho que a gente faz muito com isso, né? Com essa alteridade que é extremamente importante, e hoje tem se falado cada vez muito mais nisso, né? Inclusive de trabalhar com as diferenças, do enriquecimento que é você trabalhar com as pessoas diferentes, né? Trabalhar com todas as pessoas ou conviver com elas. Então, isso é algo realmente precioso para todo mundo. Não, sem dúvida, né? E tem um detalhe nessa história, né? Do não ser hipócrita. Eu vejo assim, do ponto de vista regulatório, nós já andamos muito bem. Ponto. Não é? A gente hoje, eu não tenho dúvida que a questão da política pública em geral, não é? Ela superou o desafio regulatório. E já mostrou que ficar só na mudança regulatória, isso não tira a gente da página 2, nem da 3. Né? A gente fica na página 2. Então, se a gente não tiver um olhar cada vez mais afinado em relação a como cobrar as políticas públicas, e aí entra uma questão que eu acho que é muito importante nesse contexto de discussão, Silvana, que também é o que significa cobrar políticas públicas, não é? Porque cobrar políticas públicas muitas vezes, a gente acaba vendo muito mais desabafo, indignação, inconformismo, do que propriamente algo que consiga levar esse processo adiante. Eu vou tentar explicar um pouco melhor o que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Não é? Tão importante quanto eu assegurar a inclusão na escola, não é? Não é pura e simplesmente fazer com que a escola passe a aceitar, não é? E aqui eu não estou me referindo, me referindo ao setor público e ao setor privado. Mas a questão é saber como é que eu vou conseguir criar métricas minimamente confiáveis, não é? Que me permitam avaliar não só quantitativa, mas qualitativamente
o que isso está transformando na vida das pessoas. Eu vejo assim, eu vejo hoje as crianças, não é? Que as crianças que estão ingressando na escola, não é? Eu vejo pelos meus filhos, não é? Que uma ainda criança e outro já no início da adolescência, que convivem com pessoas, com crianças que tiveram algum tipo de necessidade diferente desde o princípio. E a maneira como eles lidam com isso é completamente diferente de como nós lidávamos no passado. E isso tende a ser cada vez mais diferente e para melhor. Só que tão importante quanto a gente ter essa percepção fina, isso nos exige cada vez mais buscar evidências empíricas que comprovem o acerto dessas escolhas. Por que eu estou falando isso? Isso não é pura e simplesmente para chegar no final e falar assim, tá vendo como funciona? Isso, na realidade, é para evitar a descontinuidade nas escolhas por parte do gestor público. Um dos grandes dramas que a gente convive no país é a descontinuidade das políticas públicas. Naturalmente, quem exerce o poder tem uma necessidade quase que intuitiva, e eu não vou discutir, não vou questionar, não é? De ter as suas bandeiras, de ter as suas medalhas, de se vangloriar com elas. Só que muitas vezes essas bandeiras e essas medalhas, elas são construídas ao preço da desconstrução de outras obras ou de outras iniciativas que eram tão importantes, mas porque contrariavam o interesse A, B ou C, acabam sendo abandonadas ou simplesmente ignoradas. Então, o que fazer para que isso... E esse é um fator de muita criticidade, não é? Essa rotatividade de poder, que faz parte do jogo, eu não estou questionando isso, democracia é alternância, mas, por outro lado, a gente percebe o quanto que a gente fica vulnerável. E aí me parece que entra o ponto que eu queria desenvolver aqui um pouco melhor com vocês. Tem dois pivôs, eu diria que dois pivôs fundamentais nessa história, que precisam cada vez mais assumir, ou pelo menos dar a eles o protagonismo merecido. Não é? Primeiro é a aproximação da universidade, não é? E segundo, a aproximação da sociedade civil organizada. A aproximação da universidade, ela faz com que as decisões elas possam ter um nível de consistência muito maior. Ela permite que você erre menos, ela reduz o risco do erro. E ela reduz o risco também, não é? Da alternância, de fazer com que a alternância do poder torne uma política pública desprezível ou dispensável. Não é? Porque na medida em que a pesquisa, no contexto científico, ela tem, na realidade, o seu grande laboratório, e o gestor público tem a maturidade de enxergar na ciência um caminho para ele errar menos, a gente daria um grande passo. Uma coisa que é importante, que é quebrar esses silos, não é? As universidades precisam parar de falar só para os convertidos, assim como os gestores públicos precisam parar de falar só para os convertidos. Esses dois camaradas precisam se encontrar, não é? O pesquisador e o tomador de decisão, porque o dia que eles se encontrarem, não é? Eu diria que isso tem um potencial de ser um casamento para a vida toda, como foi o da dona Jo Clemente com o doutor Clemente, não é? Porque o doutor Clemente era um cientista, não é? Então, fazendo aqui um trocadilho, não é? Com a história da dona Jo, da família da dona Jo, fica muito claro que essa aproximação da universidade com o setor privado, mas principalmente com o setor público, não é? Que é o grande indutor das decisões ou das escolhas, com alta repercussão e impacto na vida das pessoas de uma cidade, de um estado e de um país, a fazer com que isso tenha uma ruptura necessária e desejável. O cientista, talvez, eu volto a insistir, a gente talvez nunca fosse imaginar que a gente fosse viver um grande gatilho de transformação, que é o que a gente está passando esse ano, que mostra claramente que a gente não sobrevive sem a ciência. Não? A gente literalmente não sobrevive sem a ciência.
Só que a ciência ela tem capacidade de gerar essa transformação em tudo, de medir o que as escolas estão fazendo, de fato está mudando a vida não só dos alunos, mas está mudando a vida do faxineiro, a vida do professor, a vida das famílias, a vida do diretor, dos coordenadores. Se isso não é traduzido empiricamente, vira tudo achismo, né? E vira tudo chute, por vezes, e vira algo improvisado. Então isso passou no tempo de ganhar em termos de sofisticação. E o terceiro e último pilar dessa história, que é a sociedade civil, não é? E quando eu falo aqui da sociedade civil, a sociedade civil ela é o melhor mecanismo de controle social das coisas. Eu diria que o Estado não vai estar em todos os lugares, não deve estar e não pode estar em todos os lugares. A gente já viveu e vive e presenciou na história recente o que é um Estado grande, o que é um Estado grande e os riscos que um Estado grande representa em termos de malversação, de descompromisso com o interesse público, de desvio de recurso público. Então, a sociedade civil ela precisa ser um ator vigilante, muito presente nessa história, né, para potencializar a capacidade de percepção e cobrança do tomador de decisão, não é? Nas escolhas, naquilo que acontece. Então, assim, para resumir, eu vejo que o romper a regulação, que eu não tenho dúvida que a gente já rompeu, não é? E só a regulação ela não resolve, definitivamente ela não resolve, porque senão a gente não estaria aqui falando de coisas que a gente falava há 30 anos atrás, porque existe ainda um espaço de resolução e de efetivação ainda muito, muito grande em toda essa história. Mas precisa, para ontem, não é? Introduzir cada vez mais dois atores que são fundamentais nessa história, que é a universidade e que é a sociedade civil organizada. Se a pesquisa brasileira, como eu não tenho dúvida que os pesquisadores brasileiros, as universidades brasileiras almejam um reconhecimento internacional, projeção, impacto, etc., grande parte desse impacto passa por fazer parte do cotidiano da vida pública no país, seja no contexto da União, dos estados, mas principalmente dos municípios. Perfeito. Isso é incrível. Eu acho que cada vez mais a gente precisa refletir muito o papel das universidades, o que elas precisam assumir, e realmente a gente não perder essas grandes cabeças que nós temos aqui, né, pensantes, esses cientistas, essas pessoas que realmente querem estudar e querem fazer alguma coisa melhor. Porque se nunca for valorizado aqui e não puser isso em prática, realmente nós vamos perder, como nós já perdemos, né, grandes talentos que poderiam ajudar o país e a crescer e a enxergar muitas coisas extremamente importantes para a gente cada vez mais ir para frente mesmo, né? Eu acho que isso sem dúvida. Né? Eu acho sem dúvida. E, Fábio, uma coisa que me incomoda bastante, né? Essa questão da discriminação, as pessoas hoje ainda continua muito, né? Essa parte das pessoas serem discriminadas tanto pela deficiência como por tudo, né, na sociedade. Como essas pessoas devem agir frente a todas essas questões? Porque, como você disse, né, a pior coisa é você não ter voz. E depois você ser invisível para algumas questões também é algo assim muito chocante mesmo, né? Então, essa invisibilidade das pessoas em tantas situações. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de como as pessoas podem realmente ter ferramentas para poder reagir a isso mesmo, né? Bom, primeiro que eu acho, assim, o preconceito ele está muito enraizado, né, no ser humano, não é? E eu não vejo, sinceramente, é claro que a transformação cultural ela é geracional, né? Isso é algo que a gente vai viver muitas vidas
para poder superar isso e muito provavelmente ou dificilmente a gente vai chegar no ponto ótimo dessa história. Mas eu não tenho a menor dúvida que preconceito e discriminação se combate com denúncia, não é? É denunciando o que acontece, é cobrando é constrangendo, não é? Quem de fato praticou o preconceito. Definitivamente, no mundo que a gente vive hoje, não é? A cultura ela vem pelo exemplo, não pelo aquilo que a gente fala, não é? Ou por aquilo que a gente lê, ou ouve ou escuta, mas definitivamente por aquilo que a gente faz. E eu entendo que essas situações, que elas talvez, aí de novo, não é? A gente cada vez mais convive ou tem convivido com relatos de violência moral, não é? O preconceito é uma violência moral, não é? E essa violência moral, ela não tem outro antídoto, não é? De transformação no curto prazo, senão a denúncia em relação a quem está praticando, né? As pessoas precisam ter a certeza de que tem consequências, sim, não é? Na medida em que o que elas fazem, daquilo que sai da boca para fora, daquilo que elas publicam, daquilo que elas divulgam, e que liberdade de expressão é uma coisa, não é? Liberdade de expressão tem limite em outras liberdades. Começa pela dignidade e o respeito que qualquer um de nós tem direito, não é? Então, a liberdade de expressão também precisa ser devidamente colocada e devidamente compreendida na exata dimensão e no exato contexto em que ela se insere, não é? Descontextualizada em relação àquilo que se fala, aquilo que se escreve e aquilo que se propaga, eu não vejo outra forma, não é, de combater a desinformação ou a falsa informação e principalmente o preconceito, se não denunciar. Nesse ponto, de um lado, é interessante olhar uma jornada, né, de transformação ao próprio papel que os provedores de serviço, né, na área de tecnologia, de redes sociais em particular, tiveram ao longo do tempo, né? Você percebe hoje um grau de comprometimento cada vez maior. As empresas hoje têm aquilo que no passado, para elas, se qualificava pura e simplesmente como uma plataforma de serviços, na medida em que elas passaram igualmente a ser alvo, inclusive de responsabilização, elas romperam com aquela máxima de que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, não é? Então você percebe que as principais redes sociais hoje passaram a ter um papel muito mais vigilante no monitoramento disso, não é, para bloquear perfis, para excluir conteúdos, e para ser um braço, eu diria que não é o braço da repressão, como alguns às vezes colocam, não é? É o braço do monitoramento e do controle, não é? O monitoramento e o controle, isso é altamente crítico, não é? E precisa, de fato, que conte com o protagonismo das pessoas na hora, principalmente de denunciar conteúdos, denunciar pessoas, fazer chegar ao conhecimento de quem tem responsabilidade para tomar decisão que possa fazer alguma coisa. É isso mesmo, né? Então, assumam, né? Então, cada vez mais, eu acho que as pessoas têm que assumir seu papel. Você quer fazer isso, então você vai ter também as suas consequências. Eu acho que isso é para todos, né? A gente não pode se calar nesse momento, né? Um pouco daquela coisa que a gente convive aqui, né? Essa lei não pegou, essa lei isso, essa lei aquilo. Olha, definitivamente isso tem que ficar para trás. Tem que ficar, porque e o papel das pessoas sem dúvida, sem dúvida. Não pode. Fábio, nós já estamos chegando aí no nosso final, infelizmente. Poxa, rápido! Muito rápido. São 50, quase 60 minutos, mas aí a gente já conversou um monte e ainda tenho certeza que você tem coisas muito boas para deixar para nós, né, em termos desse olhar cada vez diferente. Então, como que a gente pode traçar cada vez melhor esses caminhos? E aí estão me pedindo que tem uma pergunta. Cadê?
a pergunta. Ai, não tô achando. Ah, tá aqui. Qual você pode deixar para as pessoas que não são portadoras de deficiência? Qual semente podemos plantar no nosso jardim para colhermos nos próximos anos? Então, acho que é por isso esse final aí que você pode dar um olhar geral para nós com toda essa sua experiência. Olha, eu acho assim, eu acho que a gente é feito das nossas vivências, né? E talvez não no sentido pejorativo, não é? Mas talvez no sentido literal, a palavra preconceito, né? Que nós temos em relação, às vezes, a não experimentar algumas situações. Eu acho que a gente é feito fundamentalmente das nossas vivências. Mas eu tenho uma coisa que para mim é muito forte, né? E que eu carrego isso comigo de maneira muito presente, junto com as pessoas que trabalham comigo, os times que eu liderei e que eu lidero, com os meus filhos, com os meus alunos, dentro de casa, enfim. Que eu acho que o tempo inteiro a gente não pode perder a capacidade de se duvidar, não é? E mais do que tudo, acho que a gente não só não perder a capacidade de se duvidar, eu diria que a gente tem que estar o tempo inteiro perguntando qual é o propósito que a gente tem na vida, né? Propósito de vida é uma coisa muito séria, né? A causa da deficiência, para mim, ela é um catalisador, né? Ela é um catalisador de uma mudança de percepção em relação à própria noção de vida, não é? E eu acho que a gente, de diferentes maneiras, em diferentes contextos, não importa no que você faz, né? Eu lembro, Silvana, de duas frases que a dona Jo, um belo dia, né? A dona Jo, vale aqui essa confidência, né? É bem uma confidência, né? Quase 20 anos depois, tá até prescrito já. Mas é uma confidência quando eu logo comecei falando aqui, eu me emocionei falando dela e do Dr. Clemente, porque eu lembro que quando ela me convidou, eu era recém-casado com a Andréa, né? Ela me convidou a gente para ir jantar na casa dela, e ela me convidou para sucedê-la na PAI. Ela era presidente da PAI, né? E ela falou assim, Fábio, eu quero que você me suceda. Eu falei, dona Jo, pelo amor de Deus, eu não tenho competência, capacidade, eu não tenho nada, e nem tenho pretensão. A senhora, é única, né? E ela ela me disse uma coisa na época, né? Ela falou assim, antes de você me responder, você só se faça uma única pergunta, tá ok? Se você for aceitar, não é? Você vai aceitar por vaidade, porque você quer aparecer nas festas da PAI, e etc, etc, ou porque você tem um projeto. Se for porque pela sua vaidade, fala não para mim. Agora, se você me disser que você tem um projeto, então eu quero que você assuma. Então, isso me marcou muito, isso há 20 anos atrás, não é? Era algo que eu já vinha construindo lá dentro, não é? Então, essas perguntas a gente tem que se fazer o tempo inteiro, né? O que move a gente em termos de propósito, né? E a segunda coisa que ela me falou, que eu nunca me esqueci, que ela falou assim, olha, você também tem que se fazer duas outras perguntinhas, né? É uma pergunta sua com você mesmo, ela me dizia, né? Falou, a primeira pergunta é a seguinte, o que você quer fazer tem potencial de fazer a diferença, né? E a segunda pergunta, você está afim de fazer a diferença? Então eu acho que às vezes a gente dá muito valor ao patrocínio que a gente coloca na camisa, né? Aqui atrás, né? Quando na realidade o que dá dignidade para a camisa é a gente. Então não importa a camisa que você está vestindo, o que vai dar dignidade para a camisa somos nós. Eu acho que isso tem tudo a ver com propósito, né? Propósito, com projeto, com se reinventar o tempo inteiro, com se duvidar o tempo inteiro. Então, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, Silvana, é mais ou menos assim, ó, se duvide, se reinvente e se questione o tempo inteiro, né? E em busca desse propósito e dessa significação que eu acho que talvez
acho que é o que faz a vida da gente ter um colorido diferente, e não importa a maior ou menor sofisticação das coisas, porque no final o que vai fazer com que dê dignidade para tudo isso é a gente, né? Não é, é o que a gente acredita, é a forma como a gente enxerga elas, né? Enfim, acho que é isso. É isso aí. Qual é a história que eu quero contar, né? Ou a história que eu quero contar. A minha história, qual será? Essa é bem a questão do propósito, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso. E eu acho que nessas causas ainda, muito mais, né? Que história que eu quero deixar para todos aí, né? Muito bom. Fábio, com certeza. não é? Eu acho que é bem isso que você falou, assim, foi incrível, e isso vai ficar para nós no coração mesmo, né? Então, Com certeza, com certeza. É isso Ó, só aí, quero né? confessar aqui que eu fiquei aqui particularmente muito feliz aí com essa conversa, com esse bate-papo com você. A Vivian, que foi minha aluna na graduação, isso também tem tempo, não vou nem contar. Foi minha aluna na graduação, não é? E aí é a oportunidade de te reencontrar também, Silvana. Então, assim, dupla alegria. Quando ela falou isso, falou que ia te convidar, eu falei, não acredito, é o Fábio, puxa vida, né? Então a gente tem uma ligação com a família toda, muito querida, É a Andréia. conspiração do bem aí, ó. Nem fale, né? Isso é muito bom, muito bom. E cada vez melhor. Mas nós vamos marcar outras, porque a Vivian já está falando aqui que quer outra, porque você tem muito para contribuir, e tem mesmo, tá? Imagina, então, imagina. Muito obrigada mesmo. Então, assim, um abraço grande para você e um especial para toda a família, que eu espero Obrigado, rever. Obrigado, Silvana, para você também. Super obrigado. Eu que agradeço. Prazer é meu. Obrigada. Continue nesse caminho, tá bom? Precisando. Vamos lá. Tá bom? Então, tá. Muito um abraço. Obrigado. Imagina. Obrigada. Tchau, tchau.